Bora lá! O mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna, formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, para evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície, para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Em minutos, qual o tempo de descompressão que o mergulhador deverá ser submetido? Então veja bem, aqui no cantinho, aqui embaixo, ele deu a densidade da água, ele deu a gravidade, ele me deu um gráfico de variação de pressão por minutos. Vamos pensar o seguinte, ele está exposto a 50 metros de coluna de água. Nós aprendemos que a cada 10 metros aumenta uma atmosfera. Tá? Então, quando eu estou dentro do bolsão de ar, eu estou a uma pressão hidrostática equivalente a 50 metros de coluna de água. Vou repetir, hidrostática. Então, seria DGH. Densidade da água, 1000, está aqui embaixo. Gravidade é 10, profundidade é 50. Fazendo essa continha, 10.000 vezes 50, 500 mil. Que é igual a uma pressão que vale 5, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 10 a quinta, todo mundo no sistema internacional, Pascal. Esta, vou repetir, esta é a pressão hidrostática. Se eu quisesse medir a pressão total, eu deveria que somar a pressão hidrostática mais a pressão da atmosfera. Por quê? Porque a atmosfera está empurrando também a água. Olha lá, é um tubo aberto, vamos dizer assim, né? Olha lá, tem a pressão atmosférica de 1 vezes 10 a quinta. Ou seja, qual que seria a minha pressão total? Eu tenho uma pressão total de 6 vezes 10 a quinta Pascal. Mas o que acontece? Segundo o texto, uma pessoa que está exposta a esta pressão total, equivalente a 6 vezes 10 a quinta, ao ser resgatado, ele vai sair de 6 vezes 10 a quinta e vai chegar lá na superfície, que vale quanto a pressão? Lá na superfície, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Eu saí de onde estava 6, fui para onde estava 1. Moral da história, eu sofri uma variação de 5 vezes 10 a quinta Pascal. Professor, eu poderia ter feito direto só calculando a pressão hidrostática? Poderia, tá bom? Estou explicando bem calmamente para que todo mundo consiga entender a minha linha de raciocínio. Então, eu sofri uma variação de pressão equivalente à coluna de água, que equivale a 5 vezes 10 a quinta Pascal, tá? 5 vezes 10 a quinta também pode ser medido fazendo 500 vezes 10 ao cubo Pascal. Por que eu trabalhei assim? Porque essa unidade está em quilopascal. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de 500 quilopascal de pressão. E segundo o gráfico, vem comigo, ó, 500 quilopascal de pressão resulta num tempo de descompressão equivalente a 60 minutos, equivalente à opção C de casa.